Durante o treinamento com a BISC em Grid Island, descobrimos que o GON seria um fortificador com inclinação à emissão. Porém, em 2023 foi divulgado um artigo onde nos é mostrado o GON categorizado como um fortificador puro. Então, o que tudo isso significa de fato? No vídeo de hoje eu quero falar sobre as subcategorias de NEM, um tema simples, mas que definitivamente existe muita especulação exagerada sobre. Então, se você gosta de vídeos de Hunter x Hunter e de outros animes, já considere deixar o seu like e se inscrever no canal para que eu possa trazer sempre vídeos novos. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Como todos sabemos, existem 6 categorias de NEM. Porém, o Togashi, no auge da sua genialidade, quis ir um pouco além. E com isso nasceram as subcategorias de NEM. As subcategorias são a localização exata dos personagens no hexágono do NEM. De acordo com cada posição, eles são classificados em 3 subcategorias. Um personagem localizado exatamente sobre uma categoria é um usuário puro. Um personagem que está em uma categoria, mas com uma inclinação de até 40% para outra categoria, é um usuário com inclinação. E um personagem que está exatamente entre 2 categorias de NEM é um usuário com dupla afinidade. A subcategoria é uma métrica que define o quão bem um usuário de NEM vai aprender as categorias vizinhas à sua categoria inata. Como sabemos, um usuário de reforço tem seu desenvolvimento em emissão e transmutação travados em até 80%. E praticamente todas as categorias do NEM seguem esse padrão, exceto as categorias vizinhas à especialização. Entretanto, mesmo com um nível de desenvolvimento travado em até 80%, ainda é possível um usuário ter mais desenvoltura em uma categoria do que em outra. Como falei no início do vídeo, o GON foi colocado pela BISC como um fortificador com inclinação à emissão, e isso significa que o GON tem mais facilidade como um fortificador de aprender habilidades da categoria de emissão do que aprender habilidades da categoria de transmutação, ambas sendo vizinhas da categoria inata do GON. Em resumo, usuários com inclinação têm mais facilidade de aprender técnicas da categoria a qual eles têm essa certa inclinação. Por outro lado, usuários puros estão parados exatamente na sua categoria inata e têm a mesma desenvoltura para aprender as 2 categorias vizinhas. E aqui que entra a terceira subcategoria, usuários de NEM com dupla afinidade. Os usuários com dupla afinidade estão localizados exatamente no meio de 2 categorias de NEM. Entretanto, as regras do hexágono ainda se aplicam a eles. Eles ainda têm apenas uma categoria inata e estão limitados a desenvolver as categorias vizinhas à sua categoria inata em até 80%. O que muda aqui é que usuários com dupla afinidade têm a mesma desenvoltura na categoria vizinha à sua categoria inata. Tecnicamente, usuários com dupla afinidade podem aprender as 2 categorias ao mesmo tempo sem muitos problemas, evidentemente respeitando as próprias limitações. Por exemplo, o Killua é um transmutador com dupla afinidade em reforço. Ele tem 100% de afinidade com transmutação e 80% de afinidade com reforço, mas por estar no meio das 2 categorias, ele pode aprender a habilidade das 2 categorias na mesma velocidade, e com isso ele também tem uma dificuldade maior em desenvolver habilidades baseadas em conjuração, porque ele está o mais distante possível dessa categoria, mesmo que ele também tenha 80% de afinidade com ela. Ou seja, mesmo que o Killua aprenda ao mesmo tempo habilidades de transmutação e reforço, a sua liberação de aura de transmutação sempre será maior e suas técnicas de transmutação naturalmente serão mais bem refinadas, porque a categoria inata do Killua é transmutação. Há um tempo, eu mesmo acreditava que a posição no hexágono poderia influenciar na produção de aura dos usuários, porém não é o caso. Se ter uma inclinação diminuir o aporte de aura da sua categoria inata, os usuários com dupla afinidade seriam em sua maioria fracos, já que, como eles estão localizados entre 2 categorias, a sua categoria inata só teria 50% de liberação, e definitivamente isso não acontece. Pelo contrário, vemos usuários com dupla afinidade, como Tsubone, mesclar categorias de formas absurdas. A Mati também é uma transmutadora com dupla afinidade em reforço, e ela é colocada como uma das mais fortes fisicamente da Trupe Fantasma. Então, independente de ser um usuário puro, um usuário com inclinação ou um usuário com dupla afinidade, a sua liberação de aura na categoria inata não é alterada. Isso não muda definitivamente. Então, a pergunta que fica é: por que o GON perdeu a sua afinidade com emissão? Existem 2 possibilidades. A primeira possibilidade é um erro do Togashi ou da equipe que divulgou as informações do Caderno do Togashi em 2023.
Em vários momentos desse vídeo apareceu 2 artigos. Esses artigos foram retirados de um caderno de anotações do Togashi que foi divulgado numa exposição em 2023. E as informações que foram tiradas do caderno podem contradizer o próprio mangá. O capítulo que cita que o Gon tem uma inclinação à emissão foi lançado em 2002. E a exposição que colocou o Gon como fortificador puro é de 21 anos depois, ou seja, 2023. Não sabemos quando o Togashi fez essas anotações que foram usadas na exposição, e se cada personagem foi colocado no gráfico à medida que o Togashi foi criando o Nen de cada um. É possível que o Gon sempre tenha sido um fortificador puro, se por acaso o Togashi tiver escrito desde a criação do Nen do Gon que ele era um fortificador puro. E aí o mangá, a citação da Biscuit seria errada, ou a citação da Biscuit não seria uma citação precisa, e sim uma suposição. É uma possibilidade que eu pessoalmente não gosto, mas eu tenho que ser honesto aqui e apresentar os fatos e não o que eu quero. E de fato, essa mudança pode ter sido apenas um erro. A segunda possibilidade é que, de fato, devido aos acontecimentos no arco das Formigas Quimera, não especificamente o pacto, o Gon tenha perdido a inclinação à emissão. No artigo derivado do caderno de anotações do Togashi, é dito que o usuário de Nen pode desenvolver inclinações com o tempo e essas inclinações também podem regredir. E isso vai de acordo com vários fatores, como intensidade do treinamento, fatores físicos, fatores psicológicos, condições de vida e outros vários fatores. Como sabemos, o Gon mudou bastante do treinamento inicial com a Biscuit até a última luta que ele teve. E em qualquer momento, essa mudança pode ter acontecido. Sei que o pessoal gosta de criar 1001 teorias sobre essas pequenas mudanças, mas eu queria deixar uma contribuição mais realista sobre o tema. O intuito do vídeo era apenas explicar as subcategorias de Nen, e elas foram explicadas. Por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe o que fazer. Tudo de melhor pra vocês, e até o próximo vídeo.